encerrou, acho que ontem à noite, a entrega. Aí tem problema se enviar atrasado? Não tem problema, mas eu coloquei hoje, não sei por que estava ontem. O Lucas falou que vocês estavam desesperados, que estava ontem a data, mas eu tinha colocado Eu 8 de acho, março até as 19. eu acho que é por conta do horário que colocou. Dependendo do horário que É, coloca, entra um dia antes. mas eu tinha colocado 8 de março às 19 horas, não era para estar assim, mas enfim. Não, mas eu vou abrir, pode deixar, eu abro para vocês irem entregando. Precisa abrir ou vocês entregam atrasado e funciona? Eu acho que dá para entregar atrasado. Qualquer coisa eu te aviso. Se não der, vocês avisam que daí eu abro. Tá bom, Então obrigada. vamos lá, gente. Vamos falar um pouco então de layout e técnica. Então, como é que a gente faz para pensar os projetos que são complementares ao nosso projeto de arquitetura e em função do layout. Então, o que é importante? Quando a gente pensa, igual a gente já conversou um monte aqui nas aulas, que a gente vai usar interiores, arquitetura de interiores principalmente, porque a gente já constrói a arquitetura pensando em interiores e já constrói interiores pensando em arquitetura. Quando a gente faz isso, a gente tem que definir muito bem já os pontos de elétrica, hidráulica, iluminação, porque isso tudo é muito desenvolvido, amarrado com layout, certo? O que a gente mais percebe nas nossas casas, e aí vocês fizeram o levantamento das casas, alguns moram em casas antigas, o que a gente mais tem dificuldade hoje é falta de tomada, não é? Ainda mais casa antiga que a gente não tinha tanto equipamento antigamente, né? Obviamente não tinha por que ter tanta tomada igual a gente precisa hoje. E aí as casas têm uma tomada, tipo, no canto do quarto, e aí você quer... Eu vi vários alunos aqui mostrando que montou a bancada no quarto, né? Em função da pandemia, enfim, para estudar, ou já tinha. Vocês não sentem essa necessidade de ter tomadas perto? O que a gente faz quando não tem uma tomada? Salvação. Tá cheio de extensão o quarto, hein? Cheio de extensão, puxa aqueles conduletes maravilhosos, né, brancos, assim, vai fazendo um caminho de rato, passa por cima da porta, né? Então, tudo isso, o que a gente precisa pensar quando a gente fala em interiores, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, vamos pensar o projeto já em função do layout, para que a gente não precise ficar puxando esses pontos depois e que seja bem resolvido. Tem uma vantagem que é você ter o projeto todo embutido e não precisar ficar colocando painel em tudo, igual eu falei para vocês. Painel é um recurso de arquitetura de interiores, de design de interiores, mas, ao mesmo tempo, é muito caro você fazer um painel só para esconder fio, né, que está passando lá, que está pendurado atrás da televisão. Então, não é interessante a gente pensar em sustentabilidade. Ao mesmo tempo, tem a desvantagem de tornar o projeto um pouco menos flexível, certo? Porque se eu defino todos os pontos aí de uma TV num lugar X, aí eu tenho que entender que minha TV vai ficar lá, eu não vou mudar ela mais, certo? Pelo menos enquanto a gente tiver tudo com fio. Em breve, se tudo der certo, teremos eletricidade sem fio, teremos um monte de recursos tecnológicos que vão ajudar a gente. Mas, por enquanto, não temos. Então, o que é o principal projeto complementar que a gente tem que olhar? Oi, pode falar. Eu não sei se é só para mim, mas seu slide está cortando. Cortando onde? Não sei se está muito grande. Se deu zoom, alguma coisa assim. Para mim está normal. Para você está assim também? Para mim tá normal. Para mim tá normal. Aqui tá normal. E, André, normal acho que você que deu zoom, então. Vou ver aqui, obrigado. Dá uma olhada aí. Acho que o principal é estruturas, porque estruturas, a gente já pensa, a gente como arquiteto, vocês vão perceber, né, ao longo do curso, conforme a gente vai projetando e vai aprendendo, estudando resistência dos materiais, que vocês começaram agora, sistemas estruturais, vocês vão começar a pensar o projeto já pré-concebendo estruturas do seu projeto, certo? Mas, às vezes, a gente vai também trabalhar com reforma, a estrutura já está lá, já está pronta, e a gente tem que compatibilizar isso. E aí, um dos recursos que a gente mais usa para compatibilizar, esconder estrutura, dente, igual eu comentei já em outras aulas, é o forro de gesso, né? E a gente usa o forro de gesso também para embutir laminação. Mas o ideal também é usar o menos possível de material
por sustentabilidade. Mas, nos casos que a gente precisa usar, a gente tem esse recurso aí, que é o forro de gesso. A elétrica, a gente vai pensar em função dos pontos do layout, como eu acabei de falar, a hidráulica também, e o ar-condicionado a gente tem que sempre pensar tecnicamente se ele vai ser aparente ou não. Dá para a gente embutir em painel de madeira, eu mostrei uma imagem para vocês na aula passada, mas em geral acho que não tem muita necessidade de ficar escondendo tudo também, né? Pensar ele já onde ele vai ficar e esteticamente ele não vai atrapalhar o projeto. Existem já aparelhos de ar-condicionado que são espelhados, prateados, já existem também opções um pouco mais bonitas, né, do que só aquela caixa branca. E tem também o sistema de condicionamento de ar, que é aquele central, que a gente usa grelha. Daí ele fica num lugar, aí é óbvio que é para projetos maiores, né? Mas tem uma central de ar-condicionado que é distribuída por grelhas nos ambientes. Então, ó, pensando em desenho, vocês estão vendo esse layout desse quarto aqui, ó? Ele não é um layout padrão, certo? Eu não tô com a cama no meio do quarto, a televisão centralizada aqui na cama e a minha bancada na janela, certo? Vocês conseguem perceber isso? Poderia ter uma bancada aqui, né? E a minha cama no meio, certo? Que seria o mais padrãozão, certo? Sim. Só que aqui, nessa casa, o banheiro tá aqui por um motivo específico, a gente tem essa configuração e a gente quis aproveitar e estudar o quarto de uma forma diferente. Então, a gente usou esse recurso de colocar a bancada junto na lateral da cama, enfim. E aí eu preciso dos pontos definidos em função do meu layout, certo? Então, aqui, ó, eu tenho uma tomada de 2 pontos, então eu indico tomada, óbvio que eu vou sempre ter legenda, né, gente, do que é isso, isso aqui é uma tomada baixa. Eu indico que eu quero 2 tomadas nessa caixinha e numa altura de 0,75. Sempre que eu tenho um desenho de elétrica com uma legenda, vocês vão perceber que as medidas padronizadas, elas já vêm na legenda, ó. Tá? Então, essa aqui é uma legenda de elétrica. Vocês estão vendo aqui, ó, tomada baixa, 110 volts, altura 30 centímetros. Tudo bem? Esse é o padrão que a gente usa em projetos em geral. Mas eu não quero que a minha tomada fique atrás do criado mudo. Porque é ruim, né, ficar ligando o fio do celular, por exemplo, puxo o criado mudo toda hora para ligar a tomada, ou deixo o fio pendurado. Se eu tiver uma tomada ali mais acessível, é melhor, não é? O que vocês acham? Sim. Professora. Existem né? projetos agora que é embutido na cabeceira, né? Sim, É melhor também ainda. pode ser embutido na cabeceira. Esse, se você olhar aqui, Adriele, você tá vendo que tem uma espessura atrás de tudo aqui, ó? Aham, sim. Isso aqui é uma cabeceira nesse projeto. Então, é exatamente esse caso. Inclusive, está escrito aqui, ó, puxar para frente da marcenaria ou cabeceira. Por quê? Na obra, o cara que vai passar o ponto de elétrica, ele vai trazer na parede aqui, vocês concordam? Vai ter uma caixinha embutida aqui na parede, né? E aí, se eu venho e faço uma cabeceira na frente, então eu trago essa tomadinha para frente e instalo ela na minha cabeceira. Então, é assim que a gente começa a pensar todos os projetos complementares e técnicos em função de design de interiores. Aí, aqui do lado, eu vou ter uma bancada de estudo. Então, eu preciso ter ponto de rede, não preciso? Aí, esse quadradinho aqui, ó, é o meu ponto de rede na minha legenda. Eu quero ter um ponto de telefonia, porque aqui nessa casa tem uma central de telefonia na casa, é uma coisa muito específica, mas não se usa mais também, ninguém mais tem telefone fixo, certo? E aqui, ó, eu tenho uma tomada média, porque ela tem 90 centímetros. Então, ela muda um pouquinho em relação a esse desenho. Aí é mais em relação à elétrica mesmo. Vocês ainda vão estudar mais para frente. Mas só para vocês irem entendendo como é que a gente pensa que ponto que eu preciso ter. Mesmo que vocês não entendam de elétrica ainda, vocês conseguem entender o que vocês precisam ter, não conseguem? Perto de uma cama, perto de uma bancada, não conseguem?
Então, é importante que a gente já comece a observar essas coisas. Vocês estão vendo que tem uma tomada dentro do guarda-roupa? Vocês imaginam, sabem para que serve isso? Eu falei para vocês na revisão de aula de conforto ambiental que eu dei para vocês, em função da nossa zona bioclimática, tem um problema no Brasil que é de umidade. Então, para que vocês imaginam que é essa tomada? Nem imaginamos, Dani, nem sonhamos. Eu acho que tem a ver com a norma de distanciamento, não é? Dentro do ambiente tem que ter determinadas tomadas, quantidade de tomadas, não é? Não. Ou é só... Ela fica dentro do armário. Por que eu preciso de uma tomada dentro do armário, gente? Por que motivo? O que eu ligo dentro do armário? Vocês ligam alguma coisa dentro do armário? Luz? Lâmpada? Lâmpada, mas aí vai no de iluminação. Tá certo, mas aí vai no de iluminação. Cofre? Cofre não. Aparelho para tirar a umidade. Acho que vocês nunca devem ter visto isso, né? Por vocês Jamais. não conseguirem responder, vocês já... pois é. Existem aparelhos elétricos que chamam... O mais famoso chama Steriler, que é um aparelho que tira a umidade de armário. E no Brasil, gente, a gente tem muita umidade, a gente tem muito problema de mofo. Vocês confirmaram isso para mim umas aulas atrás, lembram? Vocês concordam que tem umidade? Começa a cheirar mofo dentro do armário, né? Então, a gente usa um aparelho dentro do armário que tira umidade. Então, são coisas assim, são detalhezinhos que vocês precisam ir pegando, aprendendo, porque um dia vai faltar essa tomada lá, e como é que vocês vão puxar, sabe? Então, é super importante. E aqui na televisão, ó, a gente tem uma ligação gigantesca, que aí a gente vai lá e chama um detalhe no desenho executivo. Aí meu detalhe está numa escala maior, que eu mostro como é que isso funciona. Então, eu tenho ponto de antena chegando, eu tenho ponto de tomada, tenho uma tubulação seca. Aí a minha tubulação seca é um conduíte lá dentro da parede, de 1 polegada, que ele precisa ser grande para passar cabo HDMI, por exemplo, né? Que hoje em dia a gente usa muito cabo HDMI, que eu passo por dentro da parede o meu cabeamento, sei lá, vou ter um móvel aqui que vai estar o meu videogame, o meu equipamento da TV a cabo, enfim. E, obviamente, um ponto de rede, né? Cabeado, porque Wi-Fi ainda não sei, eu particularmente ainda não confio em Wi-Fi na casa inteira. Então, se puder cabear a rede ainda é melhor, certo? E aí a tomada que vai ligar a televisão. Certo? E aí a televisão tá aqui. Eu ponho a projeção da TV, o tamanho da TV, porque eu preciso esconder isso atrás da TV, senão fica esquisito também, né? Fica feio também. Então, quando eu colocar meu móvel aqui, ó, seja ele um móvel suspenso, ou seja um móvel que vai até o chão, eu não enxergo nada disso, desse monte de tomada. Deu para entender aqui? Sim. Que aí, senão fica igual a gente faz em casa, né? Começa a passar fio para tudo quanto é lado e começa a aparecer fio e acaba com o nosso projeto de interiores, né? Então, sempre pensar em todos os pontos que eu preciso aqui. Então, eu tenho rede, TV, tomadas altas, baixas e tenho a tubulação seca. Aí, em planta, eu indico tubulação seca de 50 centímetros até 1,30. Aí, se possível fazer um detalhe, né? Melhor. Aí a legenda, como eu mostrei para vocês, então naquele arquivo de CAD que eu passei para vocês já tem essa legenda, não existe uma legenda padrão, infelizmente. Essa legenda que eu uso veio um padrão da ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, que eu uso faz tempo. Aí vocês vão ver que escritórios de engenharia civil que trabalham com o projeto de elétrica, né, o técnico de elétrica mesmo, que vem da engenharia, vai vir com outra legenda. Aí o que a gente precisa fazer é compatibilizar, porque a arquitetura, é que manda onde estão os pontos que a gente quer.
Aí o engenheiro vai fazer o projeto técnico para calcular todas as cargas, todas as passagens de tubulação, todos os fios que tem que ter. Quem vai fazer isso é o engenheiro, certo? E aí volta para a arquitetura para a gente compatibilizar, que chama. Ou seja, pegar o projeto deles junto com o nosso e ver se está tudo certo. Tudo bem? Alguém já fez isso aqui, escritório, em estágio? Recebeu o projeto técnico para compatibilizar? Não? Deveriam, né? Porque tem um monte de gente aqui fazendo estágio de arquitetura, construindo casa. Então, é bem importante a gente conhecer todos os pontos que a gente precisa ter no nosso ambiente e em função do layout. Aí, esse aqui é um outro exemplo de elétrica também, com outra altura de pontos. Então, aqui, ó, eu estava falando que eu queria de 50 a 1,30. Aqui eu estou falando que eu quero de 90 a 1,30, ou seja, porque esse imóvel é mais alto por algum motivo, porque eu já projetei essa marcenaria, eu já pensei esse projeto inteiro e eu estou compatibilizando a elétrica com a minha marcenaria, porque isso também acontece, certo? Por isso que vocês têm que pensar já todo o projeto de interiores para que a arquitetura saia muito bem resolvida. Aí eu tenho lá o ponto de ar, tenho 2 tomadinhas baixas, ó, na mesma parede do ar. Também tem tubulação seca e tem um ponto de tomada em cada lado do sofá, que é o sofá-cama. Então, isso aqui é um quarto de hóspede, certo? Aí, aqui, ó, o detalhe 3 dessa bancada aqui. Aí, ó, nesse caso, a tubulação seca não tá vindo retinha, de baixo para cima. Está vindo, os pontos estão na esquerda, porque eles são aparentes em cima da bancada, porque é uma bancada de trabalho, então eu quero que os pontos estejam fáceis e acessíveis ali para eu trabalhar, para eu usar um computador, para eu usar, enfim. Então eu quero eles mais para a esquerda, para não ficar na minha frente, né, onde eu estou trabalhando. Essa televisão provavelmente já funciona como um monitor. E aí eu tenho mesmo assim uma tubulação seca para enviar o cabeamento lá para cima para ligar na televisão, cabo HDMI, por exemplo. E aí eu faço e mostro o detalhe que eu quero, a altura desses pontos, em função da altura da minha bancada. E ainda a gente pode fazer detalhes genéricos, por exemplo, todas as tomadas que vão em frontão, quem sabe o que é frontão? É a pedra que fica na parede, na frente das bancadas. Isso, é a pedra que fica na frente, né? Por isso chama frontão, que fica na nossa frente, assim. Então, o que acontece? Eu posso colocar a minha tomada do lado esquerdo aqui na parede, se eu tenho um banheiro, eu posso colocar na frente. Se eu tenho um frontão de pedra, que pode ser um frontão que está lá no fundo e está na lateral também, eu posso colocar essa tomada para cima ou eu posso embutir ela no frontão. Então, como eu tenho um frontão alto, nesse caso, desse projeto todo, eu já coloco aqui, eu já indico um detalhe que eu quero que a minha caixinha seja embutida no frontão. Aí, obviamente, se a minha pedra for branca, meu acabamento vai ser branco. Se a minha pedra for cinza, meu acabamento vai ser cinza. A gente tem linhas de acabamento de elétrica coloridos, cinza, preto, ou então a gente manda pintar, que também é um recurso. Quando a gente faz uma marcenaria muito específica, por exemplo, a gente manda pintar a caixinha. E quando a gente tem equipamento específico, eu tenho uma banheira, um equipamento muito específico. Então, eu sei que eu quero aqui, ó, na lateral, eu quero meus interruptores, esse é o símbolo de interruptor. Então, eu quero meu interruptor e minha tomada média aqui na mesma caixinha, uma de cada lado, uma para cada cuba do casal e tem uma banheira. Como é que eu faço a ligação elétrica dessa banheira? A gente sempre indica para consultar. Então, a gente põe prever elétrica para hidromassagem e aí pede, no memorial descritivo, a gente indica que consulte manuais, fornecedores, enfim, porque a gente não sabe exatamente a ligação. Mas Dani, tem que escolher a banheira, tem que escolher. Mas e se a pessoa, se não tiver a banheira para comprar 6 meses depois, quando começa a obra?
Aí tem que trocar para um modelo similar. E se a elétrica for diferente? Vocês entendem? Então, a gente tem que prever, deixar a chegada de energia elétrica, mas esperar para resolver realmente quando a gente tiver já comprado o equipamento. Então, no nosso projeto, a gente indica isso aqui. Ah, eu já sei a banheira, quero colocar, já comprei a banheira. Ótimo. Aí já vai para a obra com a especificação elétrica correta. Mas lembrando que quem deveria fazer sempre os projetos de elétrica não são vocês, são os engenheiros civis, que aí eles vão pegar tudo isso com vocês, essas informações, vão colocar esse projeto, vão fazer esses detalhamentos e devolver para vocês compatibilizar. Aí a mesma coisa de cozinha. Aí cozinha legal a gente nunca esquecer, porque a gente esquece muito quando a gente começa a projetar, que tem lava-louças. Então tem que colocar tomada para lava-louça. Tem casa, já tem bastante casa que pede tomada para triturador, que é uma tomada que vai embaixo da pia, um aparelho que fica embaixo da pia conectado com antes do sifão, que tritura os alimentos. Aí a gente vai e coloca, indica sempre com texto, o máximo de texto possível no detalhamento, nos desenhos executivos, gente, é o que fortalece o projeto de vocês, é o que garante que não vai ter problema. Então, olha como vai ficando um desenho de elétrica, né? Com uma quantidade enorme de indicações de pontos. A mesma coisa para o hidráulico. Então, a gente sempre indica de forma mais simples e objetiva, porque não é a gente que vai fazer o detalhamento técnico disso. Vocês vão aprender, vocês vão ter uma disciplina de instalações, mas vocês não vão ficar fazendo projeto de hidráulica, certo? Para residência. Então, o importante é sempre indicar o que vocês querem e onde. Isso é mais importante para o projeto de arquitetura do que o projeto técnico mesmo que vai vir da engenharia. Ah, mas isso eu não tenho, se o meu cliente não contrata. Se o seu cliente não contrata, aí você vai ter que confiar no encanador e nos seus conhecimentos, certo? Então, vocês prestem muita atenção na aula de instalações, anotem tudo e guardem, porque, em geral, a gente vai trabalhar com encanador em obra pequena. Aí, aqui em banheiro, outro exemplo de banheiro, geralmente a gente usa muito chuveiro a gás, né, com aquecimento a gás hoje em dia, ou então com aquecimento solar. Aí é legal, mesmo assim, prever tomada para o chuveiro, porque às vezes pode dar um problema no sistema, aí você tem uma forma de ligar, né, sei lá, o seu chuveiro elétrico, se precisar. Acho que nós estamos numa transição de tecnologia bem maluca e bem confusa, né, que as coisas parecem que estão super avançadas e ao mesmo tempo parece que a gente não tem acesso a quase nada ainda. Então, é importante prever ainda esse tipo de coisa quando a gente pensa em tecnologia. E aí, de novo, indicar sempre onde eu quero a minha tomada, que eu quero 20 centímetros, 20 centímetros, eu poderia ter colocado o centro, mas sempre indicar onde você quer que aconteçam as coisas. Então, se não tem altura, é porque é para seguir a altura da legenda. Aqui é um outro exemplo que a gente já começa a indicar elétrica e iluminação junto, quando o projeto de iluminação é um projeto simples, não é um projeto de iluminotecnia, onde vocês vão definir todos os lumens de cada ambiente, que vocês estudaram um pouco em iluminação com a Helena. Se você não vai fazer um projeto de iluminotecnia específico, então você vai indicar pelo menos onde ficam os pontos principais, né? As arandelas, que são as peças de iluminação que vão em parede, e os pontos de teto, que são os pontos de chegada em laje, não é necessariamente ainda o projeto de iluminação. Se eu vou ter um forro aqui, ó, eu posso distribuir peças de iluminação, vocês concordam? Mas, de qualquer forma, eu preciso indicar o meu ponto de chegada de iluminação na laje. E aí, quem liga o quê? Então, por exemplo, esse interruptor aqui, ó, ele está ligando o 46, que é essa minha arandela, o 47, que é essa lâmpada central do banheiro, e o 48, que é uma lâmpada lá dentro do box. Porque nesse banheiro eu quero que tenha uma iluminação mais adequada, então eu coloco uma luz fora e coloco uma luz no box. Vocês chegaram a ver equipamento de iluminação com a Helena? Vocês lembram que lâmpada que usa para box?
Ou alguém sabe? As meninas que fizeram interiores. Você fala por conta do grau de proteção, Dani? Isso. De 65. Oi? 65. O que é 65? O grau de proteção, não é? Do quê? Mas Mas proteção do quê? Contra jato de água, essas coisas. Ah, sim, isso. O tipo de lâmpada que a gente usa, com esse grau de proteção que o Gabriel está falando, é, em geral, uma lâmpada que chama par 20 ou par 30, aí depende do tamanho da lâmpada. Ou o grau de proteção, como o Gabriel falou, que são as lâmpadas contra a umidade, certo? Se ela está dentro do box, direto em cima do chuveiro, a umidade que ela vai receber é muito maior. Então, precisa ser uma lâmpada vedada, protegida. Tá? Lembrando que isso aqui é diferente de projeto de luminotecnia, gente. É só uma indicação de onde eu quero chegar e quantos watts eu quero que atenda esse ponto para eu poder distribuir depois. Fala, Gabriel. Mas tem uma questão também de que hoje em dia as lâmpadas que não... Porque o IP65 das lâmpadas hoje, não sei a par 20, mas existem algumas outras que vem... Esse IP65 é dado através de um silicone que é colocado na lâmpada. Uhum. E com o tempo ele fica verde. Então... Nossa, aí a luz fica verde? A luz fica esverdeada. Vai esverdeando Então, a luz. só a umidade, talvez não seja preciso o IP65. O IP65 é mais para quando vai receber tipo, algum jato de água, mas no box geralmente você lava até o tempo. Então é bom colocar. Sim, aí vai para externo, né? Você disse. Mais para onde toma chuva, ou jardim, essas Isso, coisas. exatamente. Porque senão pode ser que fique verde aí, tipo, talvez a umidade não acabe estragando, entendeu? Aí você tem que trocar antes porque ficou verde, não porque queimou. Você podia ter colocado uma outra hidratação. Aí o que a gente usa, então, são essas lâmpadas par 20, par 30. Antigamente, quando elas eram halógenas, elas tinham esse nome. Agora a gente chama par 20 tipo LED, par 30 tipo LED, porque elas são LEDs, né? Ou LED tipo par 20, LED tipo par 30, que é o sistema da lâmpada que veda, não com silicone que fica verde ainda. Essa você pode usar, Gabriel, no banheiro. Certo? Aí a gente faz o desenho de elétrica, de iluminação dos pontos principais e faz o desenho de hidráulica. Então, gente, é muito importante também indicar onde vocês querem o ponto de hidráulica, o ponto central da cuba. Vocês estão vendo? Eu não estou indicando aqui onde está o esgoto e onde está o ponto de água chegando. Eu estou indicando onde eu quero o eixo da minha cuba. Porque em função desse eixo da cuba é que o projetista engenheiro civil vai colocar onde vai ficar o ponto de hidráulica, onde vai ficar o ponto de esgoto, ou então o próprio pedreiro, o próprio encanador na obra. Mas precisa ter, no mínimo, essa indicação de ponto de hidráulica. Senão, eles colocam em qualquer lugar, aí depois fica tudo torto, aí tem que usar sifão flexível, e aí se o projeto é um projeto, por exemplo, que não tem armário, tem uma prateleira, e o meu sifão aparece, aí já começa a ficar um problema, né, se a gente está pensando em interiores. Vocês sabem o que é sifão flexível? A diferença de um sifão flexível para um sifão rígido? Sabem? Ô Dani, o sifão flexível é aquele branco que mexe. Isso. E aí, se o ponto está um pouco deslocado, você consegue colocar facilmente ainda. Agora, o rígido não dá. Isso mesmo. Ele tem que ser exatamente o ponto. Isso mesmo, ó. Estão vendo essas fotos aqui? Tá aparecendo para vocês? Esses aqui são os flexíveis. Que, por mais que ele seja prateado, cromado, bonitinho, é feio pra caramba, né? Tá vendo? Ele fica com um acabamento que não é dos mais bonitos. E aí os rígidos, ó. Esse aqui, por exemplo, é um sifão rígido. Que aí ele é uma peça mais bonita, né? Pra gente usar. Então, mas para usar sifão rígido, a gente tem que ter o ponto no lugar certo. Você não tem que usar essas peças também para colocar no lugar certo. Aí já começa a estragar o desenho, o projeto. Então, se vocês tiverem já
a peça não dá certo, eu posso usar peças mais bonitas como essa, por exemplo, no meu projeto. Se a gente está falando de interiores, então eu preciso pensar em todos esses detalhes, certo? Ai, gente, eu nunca imaginei usar Mercado Livre na aula, adorei. Tudo bem? E aí a gente tem uma coisa que a gente indica também, gente, que é super importante, para usar no nosso metal da cuba, seja cuba de cozinha, seja cuba de banheiro e seja chuveiro, a gente precisa indicar se a gente quer usar monocomando ou misturador para chuveiro. Aí a diferença do monocomando e do misturador, eu vou mostrar no próximo slide. Então, para banheiro, nunca esquecer de pensar ducha higiênica, ralos, drenos de ar-condicionado, até pus esse detalhe aqui, ó, que pega o dreno do ar do quarto, porque o ar-condicionado não fica soltando uma aguinha, conforme você usa ele, ele vai soltando uma aguinha, certo? Que é a água que ele tira a umidade do ambiente e joga a água fora. Então, essa água, ou ela fica pingando no corredor fora, no prédio não pode de jeito nenhum, ou a gente faz direito e prevê já que o dreno do ar-condicionado seja ligado por dentro da parede, chegando em alguma ligação, aí juntando ali na ligação do banheiro, do esgoto. E aí os pontos de registro também, que a maior parte das pessoas sempre esquece, né? Pensa no monocomando, pensa no misturador, mas esquece do registro. Vocês sabem o que é registro? Para abrir e fechar a água da cozinha ou do banheiro? Quando dá vazamento, dá problema, a gente usa o registro para fechar, né? Correndo ali. Isso é o registro. E o registro é aquela coisa bonita que fica no meio da parede da cozinha, né? Ou do banheiro. Isso também a gente indica, é legal indicar. Então, eu quero que o registro fique embaixo da bancada, embaixo do armário. Dá para colocar ele embaixo da pia, por exemplo. Não fica aparente, não fica feio. Em casa antiga, a gente vê eles em cima do chuveiro, assim, né? Dentro do box mesmo, em geral, eles estão lá. E aí, os ralos, se vai ser um ralo comum, redondo, quadrado, se vai ser um ralo grelha, tudo isso depois vai especificado com mais detalhes no memorial descritivo do projeto. E aqui, ó, gente, é a diferença de monocomando e misturador. O misturador, ele mistura a água mesmo. Ele pega a água quente, pega a água fria e mistura, certo? Então, se eu tenho uma torneira na minha casa que é um misturador, que ela não vai ser mais uma torneira, porque a torneira é só água fria. Se eu tenho um misturador, eu abro um pouco de água fria e um pouco de água quente. Aí eu misturo e deixo a água na temperatura que eu quero. Certo? Alguém aqui não conhece? Nunca viu o misturador? Alguém aqui já viu? Como que eu faço? Aqui em Vocês casa falarem? Já. Olha, Dani, aqui em casa é na base do milímetro. Um Na milímetro é mais base frio, um é da mais quente, chaleira. sabe? Você vai ali só medindo ali até achar o ponto ideal da temperatura que você quer. Vocês conhecem, porque no chuveiro tem, né, gente? Pode não ter na pia do banheiro, nem na cozinha, mas no chuveiro tem, né? Pelo amor de Deus. Ninguém toma banho frio aqui todo dia, né? Então, o misturador é isso. A gente mistura água quente com a fria. Em geral, a gente conhece do chuveiro, mas dá para colocar também no banheiro, na pia do banheiro e na cozinha. Então, lembra que a gente falou que faz uma semana de frio no Brasil? Naquela uma semana de frio, é uma delícia ter água quente para lavar o rosto. Então, geralmente, em projeto que tem verba para isso, é legal colocar. E aí, o monocomando é essa peça aqui, ó. Ela mistura já automático. Então, você deixa ele definido. Então, ela tem uma peça só que define a temperatura. Aí, você só abre e fecha para cima, assim, ó. Então, você deixa na temperatura que você quer. E aí, só abre e fecha para cima e para baixo. Você não precisa ficar misturando. Maravilhoso, né, Max? Se estivesse na sua casa. Então, Dani, seria maravilhoso mesmo. Mas assim, eu sou daquele que jeito que tá bom. Assim, tá calor, tá meio frio, tá meio morno, tá bom, entendeu? Tá muito frio, tá Mas quente a água, tá bom. você acha que seu cliente vai ser igual a você? Ah, não, meu cliente não. Ah, Assim, então que nem já tem. se meu cliente fosse a minha irmã, eu precisava de um chuveiro com 3 resistências, porque ela Pronto. gosta de fazer chá enquanto ela toma banho. Ah, eu também. Então eu me identifico com a sua irmã. Eu fico me escalpelando no banho também.
Nossa, eu não consigo nem passar na frente da porta depois que ela sai. Eu sou assim também. Mas a ideia é essa, então, do monocomando, gente, é dar um pouco de conforto para o usuário. Então, eu consigo já deixar a temperatura que eu quero e só abrir e fechar. Daí, se tem pessoas diferentes usando, é só mexer um pouquinho ali, mas é bem mais fácil que o misturador. Aí, a gente pode também fazer um desenho de elétrica junto com uma luminotecnia simples, então, colocar os pontos que eu quero. Isso aqui é o que vocês vão fazer para mim, certo? No exercício. Então, vocês vão colocar os pontos de elétrica e já vão colocar os pontos de iluminação do ambiente que vocês estão projetando. Aqui, ó, de novo, um outro exemplo de pontos de hidráulica. E aí, no ponto de hidráulica, geralmente eu aproveito e indico o ponto de gás. Ó, ponto de gás, lavanderia, cozinha. Então, meu gás está guardado lá na lavanderia, para não ter aquele famoso bujão do lado do fogo, né, do fogão. E também eu poder, não precisa ter uma casinha do gás. Eu posso colocar isso em algum lugar mais escondidinho, né? Não projetar a casinha do gás, que é uma coisa bem feia, né? Diga-se de passagem na arquitetura. Então, onde eu posso colocar esse botijão? Pensar, lógico, tem que ser um lugar arejado, né? Essa porta de lavanderia não pode ser fechada, tem que ser veneziana. Mas dá para a gente pensar em colocar esses botijões de gás em algum lugar mais adequado, caso não tenha gás encanado, né? Porque alguns lugares já tem, outros não. Certo? E aí, por que eu indico? Porque essa tubulação é subterrânea, ela vai por baixo da minha construção. Então, eu tenho que indicar já na obra onde eu quero que passe essa infraestrutura. E aí, quando a gente faz uma reforma, porque a gente está falando até agora de arquitetura de construção nova, estou pensando no layout novo, mas é muito fácil, né? É só criar, é mais fácil. E se é uma reforma? Se é uma reforma, vocês vão precisar indicar os pontos que vão ser cancelados, os pontos que vão ser relocados, os pontos que são novos e os pontos que vão ficar. E aí, em geral, a gente usa uma legenda de cor, desde que esteja indicada, tá fácil, é resolvido. E aí vocês colocam, ó, se tem ponto a mais, vai aparecer em vermelho, os pontos que são originais vão ficar tão em preto, os que vão ser relocados estão em azul, então eu vou tirar aqui, eu derrubei uma parede aqui, então eu vou trazer esse ponto para cá, vou relocar, não vai deixar de existir. Ao mesmo tempo, tem alguns que vão deixar de existir, então, esse interruptor que era intermediário, ele vai deixar de existir. Então, é dessa forma que eu represento tecnicamente no desenho executivo o que eu quero fazer com a minha elétrica na minha reforma. E aí, ó, a gente começa a receber projetos complementares, aí conforme o padrão, dependendo do padrão do projeto que vocês estão fazendo, a gente pode receber projetos complementares também de luminotecnia, por exemplo. Esse aqui é um projeto de uma empresa chamada Foco, lá de São Paulo. Então, eles fazem só luminotecnia. Você envia o seu projeto de arquitetura com os pontos principais de luz que você quer e eles fazem um projeto especializado de luminotecnia. Um escritório que só faz isso. Então, ó, eles mandam já toda a iluminação em sanca, toda a iluminação de teto, arandela, tudo bonitinho. E aqui também, ó, um outro tipo de projeto legal que é automação. Então, esses pontos vão ser automatizados. Aí, essa caixinha aqui, S, é a caixa de automação. Então, ela vai criar... Alguém aqui já viu a automação? Como funciona? Automação de iluminação? Não. Não? Alessandra, você não viu na construtora já? Nunca trabalharam com a automação? Já, a gente já trabalhou com alguns tipos de automação, Dani. Ah, legal. Geralmente a gente faz com placa CLP, né? Uhum. E aí é uma semi-automação que a gente geralmente faz. E aí falta um computadorzinho que o cliente opta por colocar depois, que aí consegue comandar pelo celular tudo. Ah, legal. Então, tem duas formas de fazer automação. Uma é com os painéis, e aí cabeado. Aí eu interligo toda a minha iluminação num painel de automação. E aí eu crio as cenas, então eu quero que
essa lâmpada 54A e o 6A acendam ao mesmo tempo. Aí eu quero criar uma outra cena que a 54A acende 100% e a 6A acende 20%. Então, eu vou dimerizar, vou deixar ela mais fraca. Aí eu crio essa cena que chama assistir filme, só o 6A aceso. Então, é para isso que serve a automação. Então, a gente recebe também esses projetos e hoje tá para funcionar. Tipo, na minha casa eu tenho a automação da Philips que é direto na lâmpada. Aí também já é evolução de tecnologia. A gente tem lâmpadas que já são automatizadas e aí tem uns interruptores que a gente usa, mas a gente, tipo, controla tudo do Apple Watch ou do próprio celular. Então, é outra forma de automatizar também. Dani, Oi. essa automação também se encaixa na Alexa, né? Na Alexa. A minha funciona na Alexa e funciona na Siri, por exemplo. Ah, tá. Que é a da Philips, entendeu? Então, você consegue configurar tanto na Alexa quanto nos dispositivos da Apple, por exemplo. Mas, com certeza, também tem para iOS, né? Para iOS, não. Como é que chama o de vocês? Que não é Apple? Android? Android. É, isso. Daí também tem, com certeza, para Android. O que você usa, Alessandra, é qual? É para sistema operacional também ou é direto? Então, a gente faz por essa placa aí, a gente joga o cabo de rede ligando na luz e na placa, se eu não me engano é assim, e aí a gente consegue criar essa cena, só que é por pulsador na lâmpada, nos interruptores, como se fosse esqueci o nome. Então, o nome certo, mas aí para automatizar tem que pagar um servidor. Aí você baixa um aplicativo certo lá, mas eu não sei dizer qual. Então hoje já tem essas lâmpadas automatizadas direto. Vale a pena você olhar, viu, Alessandro? Porque você compra as lâmpadas e elas já ligam direto com o aplicativo. Então não precisa nem de cabo mais, é tudo Wi-Fi. E nem de computador, vai direto no aplicativo. E aí, gente, quando a gente está falando de pensar iluminação, automação, receber esses projetos todos, a gente também começa a pensar no gesso. Então, também começa a pensar nos forros, como é que eu vou tratar isso, como é que essa iluminação vai ser encaixada. Então, em geral, quando a gente contrata um projeto especializado de iluminotecnia, a gente recebe esse tipo de detalhamento, que vocês, como arquitetos, também podem fazer, certo? Então, aqui elas indicam como precisa ser para funcionar a iluminação, com o tipo de lâmpada que vai usar, aqui com fechamento em acrílico, né, para não ficar entrando poeira, para não aparecer, não enxergar a lâmpada. E aí começa a entrar todo o detalhamento de novo, que é de interiores, é detalhamento escala pequena, a gente fala sempre de projeto de interiores, não tem como não vir a cabeça. Obviamente que lâmpada fluorescente não usa mais, né, gente? Agora é tudo LED, tá? Esse aqui é só um exemplo de um projeto que eu fiz faz uns 6 anos também. E aí aqui, ó, uma legenda de um projeto de iluminação. Então, como é que vem um projeto iluminotécnico? Como, em teoria, a gente tem que entregar um projeto iluminotécnico, né? Qual a quantidade de lâmpadas, qual é o símbolo, ou seja, a legenda dessa lâmpada, que luminária ela é, né? Então, não ser mais genérico, eu vou definir qual luminária eu vou comprar, qual é a lâmpada que vai nessa luminária, se tem equipamento junto ou não para essa lâmpada funcionar, acabamento, fixação, embutida em forro de gesso, por exemplo, fixada na parede, embutida em forro de gesso, e se precisar, detalhe. Então, esse aqui é um projeto de iluminotecnia. Vocês não vão precisar fazer isso sempre, porque, em geral, o projeto, quando a gente faz projeto menor, que a gente começa a trabalhar com arquitetura, a gente faz o projeto com a indicação dos pontos principais e manda para a loja fazer o projeto para a gente, certo? Detalhado. É o mais comum hoje. O que a gente não pode, gente, é deixar o projeto de iluminação na mão de loja. Deixar projeto de cliente nosso na mão de loja. Alguém sabe por quê? Arrisca dizer por quê? Dani, eles não colocam a lâmpada de melhor qualidade, pode ser uma dessa. Eles podem... Pode falar.
Não, pode falar. Eles podem até ter arquiteto, né, trabalhando na loja, estagiário, mas é muito difícil ter uma pessoa especializada, sabe? Que saiu da faculdade e foi se especializar em luminotecnia, né? Igual um escritório desses que eu estou mostrando, por exemplo. Mas o pior, Gabriel, é que eles colocam lâmpada que não precisa. Eles querem vender, eles são uma empresa. Então, o que mais acontece é isso. E isso não acontece só em empresa pequena, não, gente. Acontece em empresa grande também. Trabalhei com muita empresa em São Paulo, da Gabriel Monteiro da Silva, que é a loja, a rua mais importante lá de fornecedor de alto padrão de interiores, e eles faziam isso. Então tem que tomar muito cuidado. É difícil, muito difícil vocês receberem um projeto honesto de iluminação. Então, sair de vocês, pegar o conhecimento, vocês tiveram, né, o básico do conhecimento que vocês tiveram com a Helena em iluminação, e tentar pelo menos pensar o projeto básico de luz ali para o seu cliente. E aí, ok, você vai para a loja, não tem problema, desde que volte para vocês e vocês saibam entender, ler esse projeto e devolver, certo? Para poder corrigir. E aí, ó, esse projeto que eu mostrei para vocês aqui, então, que tem forros, tem automação, tem iluminação, a gente passa por todos esses detalhes para poder começar a pensar a obra. Então, aqui tem painéis de madeira, tudo embutido, certo? Todos os pontos, ó, aquelas arandelas que vão aparecer, o painel, aqui é o hall do apartamento. Para eu começar a fazer uma montagem de marcenaria com tudo embutido. Então, vocês concordam que eu preciso estar com tudo num lugar muito bem pensado para fazer esse tipo de desenho de interiores? Sim. Ou vocês discordam? Pode discordar, gente, não tem problema. Não pensar. Tem que estar muito bem montado, né? Porque senão, imagina, depois ter que desmontar essa marcenaria para mudar um ponto de lugar. Não dá, eu tenho que estar no meu layout muito definido já. Para aí chegar no resultado final, que é um projeto pensado de interiores. Mais para frente eu vou mostrar para vocês esse forro aqui, ó, como é que ele foi desenhado, como é que ele foi projetado. Então, toda a iluminação está aqui, ó, que foi pensada por um projeto de luminotecnia. O ar-condicionado está lá, encaixado no projeto, pensado, já passou pelo 3D, ele fez parte disso. A iluminação está aqui, indireta, que é a iluminação para assistir TV, quando vai ficar uma luz mais fraquinha. E aqui no fundo, vocês estão vendo, é o painelzinho de automação. E aí, dentro desse móvel, estão todos os equipamentos escondidos, bonitinhos. E aí, esse móvel é metálico, perfurado, então eu consigo acionar meus equipamentos pela automação e também pelo controle, se eu quiser. Mas o mais importante é a automação nesse caso. Aí, um banheiro, mesma coisa, um banheiro. Então, penso todos os pontos de elétrica que eu quero, o que eles são, faço o máximo de... Gente, usem texto o máximo possível em projeto para não faltar informação. Então, prevê elétrica para aquecedor de passagem, toalheiro elétrico, toalheira elétrica para esquentar toalha. Comando dos jatos da banheira, tudo que eu preciso ter para fazer funcionar esse meu banheiro, eletricamente, certo? E aí, como é uma reforma, de novo, aparecem os pontos que vão desaparecer, aparecem os pontos que vão ser relocados. E aí, o projeto de luminotecnia da empresa também, que veio de uma especializada, mas vocês também podem fazer o projeto. Então, dentro das cabines, ó, tem sancas iluminadas, da cabine de banheiro e da cabine de chuveiro. Aqui na banheira tem lâmpadas em cima da banheira, tem balizador no chão e tem uma outra sanca, um outro rasgo de luz, uma sanca iluminada em cima da cuba. Aí, para a gente poder começar a pensar, né, construir isso, então a sanca aqui foi construída, eu tenho meus pontos sendo instalados, todos pensados. Aí eu tenho aqui o frontão, ó. Frontão que o Gabriel falou, né? Frontão é isso aqui, ó. É a pedra que sobe. Para quê? Para não sujar meu espelho. É para proteger o espelho. Vocês vão ficar respingando água, respingando sujeira ali da gente escovar o dente no espelho e não é legal. Então, para isso que a gente usa o frontão. Olha lá o meu sifão lá embaixo. Aí, para a gente poder
passar, né, entender como é que funciona essa iluminação. Então, aqui já são os testes, a gente testa na iluminação com a lâmpada mais amarela, iluminação com a lâmpada mais clara, os valorizadores. Aqui tem um ralo, ó. Aqui, como era uma reforma, a gente manteve o ralo para chegar no resultado final maravilhoso, lindo, que é um projeto de interiores bem resolvido. Então, tá aqui, ó, a tomada tá aqui, a iluminação tá aqui, a arandela, a minha claraboia tá aqui. Tudo funciona bem, vocês estão vendo? Ó, eu tenho aqui meu acionamento da banheira. Tudo funciona bem, mas eu preciso ter pensado em tudo isso para as coisas funcionarem bem. Vocês conseguem entender o objetivo disso? Para eu entregar interiores desse jeito, eu preciso de muito detalhamento. Aqui é um outro caso, uma suíte master, com os pontos de televisão. O que a gente usa muito também, interiores, é tomada de piso. Então, às vezes, eu tenho um layout, uma poltrona, alguma coisa ali que eu quero uma tomada perto, eu uso uma tomada de piso. E outro recurso que a gente usa em elétrica também muito para interiores, chama tomada comandada. Alguém sabe o que é uma tomada comandada? Ou tem ideia do que seja uma tomada comandada? O nome já ajuda, vai, gente. Vai, chuta alguém? Só para eu não achar que eu estou sozinha, abandonada. Uma tomada que obedece a algum tipo de comando que você dá para ela, não sei. Isso mesmo, é uma tomada que obedece um comando. É uma tomada, Jennifer, que a gente usa um interruptor. Então, eu ligo a tomada do interruptor. Então, por exemplo, eu tenho uma luminária. Aqui eu tenho uma luminária de piso, ó. Vamos ver se eu acho ela. Cadê ela? Tá vendo a minha tomada ali? Minha luminária de piso? Sim. Do lado do Scooby-Doo? Então, aquela tomada, essa luminária, toda vez que eu tenho que ligar ela, eu tenho que ir lá achar o botão dela que tá lá embaixo, fica no chão, para ligar. É um saco, não é? Ligar a abajur assim. Então, em interiores, a gente pensa... É um saco, é meio bobo, mas é um saco, assim, no dia a dia, sabe? Se a gente tem automação, resolve muito, é muito bom, assim, porque a gente acaba não usando as coisas, às vezes, por causa disso, sabe? Então, o que acontece? Eu ponho uma tomada comandada. Então, eu ligo a tomada que meu abajur vai ficar ligado, ou minha luminária de piso, num interruptor. Aí eu ligo o interruptor, ela liga. Ou então eu faço automação. Tipo, essa luminária que eu acabei de mostrar para você está na minha automação que eu falei, que é a lâmpada que já é automatizada. Então, eu ligo ela pelo relógio, por exemplo. Mas é legal pensar nessas tecnologias, porque aí a gente já faz o projeto, já pensa o projeto para o cliente de forma mais confortável possível. Aí aqui o projeto de iluminação, a obra, então começando a montar, ó, todos os pontos que vêm, né? Aqui eu vou ter uma luminária na parede, então eu tenho um ponto chegando para ligar, e aí eu tenho que saber o lado que esse ponto chega, certo? Porque se a minha luminária liga do outro lado, eu tenho que pôr o ponto do outro lado. Por isso que é importante já se atentar e ter tudo isso no memorial descritivo. Tudo que eu vou usar no meu projeto decidido. E aí os pontos de elétrica aqui, ó, para chegar no resultado final, que é esse. Vocês estão vendo? Então tá lá a minha luminária, ó, que tava com o meu pontinho perdido aqui. Minha luminária ligada, funcionando. E aqui os interruptores em cima do criado mudo para ficar mais prático de acender e de usar. Certo? Isso é interiores. Aí, se eu quisesse fazer uma cabeceira inteira, por exemplo, de fora a fora, eu poderia puxar essas tomadas para a cabeceira, que foi o que a Adriele comentou. Aí, aqui mais um exemplo, então, de projeto de luminotecnia. Já defino meus pontos em cima do meu layout. Vocês concordam que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos iguais em cima de uma mesa. Aí eu tenho 2 pontos diferentes que estão em cima da minha área de trabalho. Vocês conseguem visualizar isso? Eu tenho 4 pontos que estão em cima da mesa. Eu tenho 2 pontos que estão em cima da minha área funcional. E aqui, de novo, 2 pontos que estão perto de uma área funcional que nem dá para mim saber o que é, olhando, batendo o olho assim, certo?
E aí aqui, como que isso vira? O resultado de pensar interiores. Então, consigo pôr os pendentes para iluminar a mesa, e ao mesmo tempo eu tenho a iluminação funcional aqui em cima da área de trabalho, onde eu vou lavar, limpar, tal, e lá onde é a churrasqueira, por exemplo. Tudo bem? Vocês concordam que não dá para pensar um projeto de elétrica ou de iluminação sem eu ter definido esse layout, para eu ter esse resultado aqui? Sim. Tá bom. Professora, Oi. me tira uma dúvida. Que material é aquele da bancada? Chama Corian. Ah, tá. É uma pedra sintética. A gente consegue ter essa cor assim. Bom? Beleza. E aqui no chão é mármore. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Lembrando, gente, que a gente pode fazer isso para um projeto desde o mais simples possível até o mais complexo, mais caro ou mais funcional. É tudo a mesma coisa no final. Tudo precisa estar bem resolvido igual. Senão a gente gasta o dinheiro do cliente. Não interessa se o cliente tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. A gente precisa pensar sempre em otimizar as coisas, certo? E ter consciência, né, de quando a gente faz esse tipo de projeto, é um projeto que vai ficar assim por anos, né? Ele não é um projeto flexível. Não vou mudar essa mesa de Corian daqui, tirar essa mesa de pedra do lugar, certo? Então, tudo bem eu colocar 4 pendentes. O que eu posso, no máximo, é mudar os meus pendentes depois. Certo? E aí, vamos para forros, então. Pensando em forros. O que em geral, a gente pensa e detalha em forro? Rasgos de luz, que eu mostrei alguns para vocês. Sancas de gesso. Sanca invertida, que a gente chama, que é quando ela está virada para a parede. Cortineiro iluminado ou não, que aí seria só um cortineiro. Forrinhos de tecido ou outros materiais que não são o gesso. E projetos especiais. Então, ó, para a gente continuar e vocês, para fazer sentido, eu fiquei no mesmo apartamento que eu mostrei para vocês a automação, a iluminação daquela sala. Então, como que foi o projeto de gesso desse apartamento? Então, a gente desenhou aqui, ó, e aí cada uma dessas cores significa uma altura diferente, que está anotada nesse texto amarelo aqui, óbvio que ele é plotado com a altura certa. E aí aqui eu tenho gesso e aqui onde eu tenho outro tipo de achura é madeira. Como eu sei isso? Porque está numa legenda. Então, esse forro aqui é de madeira e esse forro é de gesso e eles se encontram de alguma forma. Então, eu preciso representar isso em planta, porque a planta vai me dar as medidas, ó, todas as cotas de onde está acontecendo esse detalhe, onde o forro sobe, onde o forro desce, onde tem uma placa em pé. Só que eu não consigo entender tudo na planta, então eu preciso desenhar um corte, certo? Então, esse projeto que vocês estão vendo em planta, em corte, ele está definido desse jeito. E, de novo, um monte de texto explicativo, o máximo de informação possível no executivo sempre ajuda. E aí, aqui, ó, essa parte aqui é toda do forro de gesso, que ele faz esse detalhe, e forma essa caixa, certo? Vocês estão vendo essa linha vermelha no fundo? Ó, como representação gráfica, vocês entendem o que é essa linha vermelha? Quem entende para ganhar a admiração da tia Dani? Nossa, minha admiração está valendo pouco, né, gente? É a vista lá no fundo, atrás? Isso, é a vista do fundo. Essa abinha aqui, ó, que ela vira e esconde a lâmpada, ela vira lá no fundo. Então, eu enxergo que essa abinha está virando, dando a volta, certo? Muito bem, Rodrigo. Aí, aqui, ó, eu tenho uma lâmpada. Então, por que eu tenho essa abinha, gente? Em geral, essa abinha serve para esconder a lâmpada, né? Aí, a luz vai sair por esse espaço que sobra aqui, ó. E aí, aqui eu tenho um pedaço, então, de forro de gesso, que fecha nessa altura. Aí, Gustavo, você estava me perguntando das alturas, né? A altura depende muito do espaço que você tem para começar, né? Do pé direito que você tem.
Mas, em geral, a gente deixa 20 centímetros para iluminação. Mas dá para fazer até 12 centímetros, dá para fazer. Então, depende do spot que você vai usar. Você precisa também conhecer as peças que você vai usar, para saber o quanto você vai deixar ali em cima, tá? Para definir esses pés direitos aqui. Mas aí aqui, ó, eu começo o forro de madeira. Então, eu tenho uma sanquinha aqui, ó. Uma sanquinha de luz. E aí aqui eu fecho e desço num painel com o mesmo material. Então, tudo isso eu represento no meu corte. Aí, como que eu faço para entender isso? Detalhe, ver detalhe 1. Então, vamos fazer um detalhe nisso aqui. Então, eu vou lá e represento, ó, em zoom, né, em detalhe, vai estar plotado maior. O que que acontece com esse forro aqui, ó? Então, eu tenho a chapa na horizontal, que fecha tudo. Eu tenho aquela abinha que eu mostrei para vocês, que esconde a lâmpada. Esse espaço aqui é o que vai servir para sair a luz. Tem umas cotas erradas aqui, ó, se vocês repararem, né? Saiu errado a cota. Porque provavelmente esse forro desceu. A gente projetou de um jeito, ele desceu e alguém não consertou. Acontece também. E aí a gente tem aqui a outra sanca, que é a sanca de madeira. Tudo isso aqui, gente, ó, essa altura, 7 centímetros, sai luz, essa aqui, que deve ter 15 centímetros. Tudo isso é definido pelo pessoal especializado em iluminação. Tem certas coisas que a gente precisa realmente de especialização. Mas, em geral, a gente deixa no mínimo 15 centímetros de espaçamento aqui para a luz sair. Se a gente deixar menos, aí vai ficar só uma risca de luz, não vai iluminar o ambiente. Então, também não resolve. Certo? A ideia é ter um ambiente aconchegante. E aí, esse é o resultado, estão vendo? Então, aqui, ó, o resultado não, desculpa, é no meio da obra. Então, aquelas abas que vocês viram, aqui para esconder a lâmpada. Alguém está enxergando a lâmpada aqui? Não. Tá bem, né? Senão ia ficar chato. Então, aqui, ó, a gente vira para quê? Porque a lâmpada está encostada aqui no chão, né? Hoje em dia seria uma fita de LED, seria outro tipo de iluminação. E aí, aqui na sanca, a mesma coisa, na sanca de madeira. Tem luz para cá e tem luz para o lado de cá. E aí, a ideia era essa. A gente queria fazer um forro como se ele fosse uma caixa. Isso aqui chama sanca, gente, tá? Sanca. Se ela tivesse virada para a parede aqui, ó, aí seria sanca invertida. Como ela está virada para o espaço principal, a gente chama de sanca. E aí o resultado final é esse, é um desenho no forro que a gente quis dar para fazer um charme no projeto e também para ter um resultado de iluminação legal quando quiser criar uma cena diferente. E aí aqui, ó, é olhando de lado aquele painel de TV que eu já tinha mostrado para vocês. E esse forro de gesso encontrando com forro de madeira. Por que a gente usa, as meninas que fizeram interiores, ou quem quiser falar, por que a gente usa esse recurso de mudar o forro? Eu tô aqui num teto branco e aí eu mudo para um teto de madeira. Alguém sabe? Para mostrar alguma demarcação do ambiente, alguma mudança de ambiente. Perfeito. Que você não quer colocar uma divisória, então você muda, às vezes, visualmente pelo teto. Perfeito, é isso mesmo. A gente pode mudar visualmente pelo piso, né? Ou então pelo teto. Eu acho pelo teto mais interessante porque o nosso olho geralmente olha para o teto, olha para frente, não olha para o piso, né? Quando a gente está num ambiente. Então, a gente usa esses recursos para demarcar. Então, a gente demarca que aqui eu tenho circulação e o meu acesso à sala de TV. E aonde eu tenho um forro branco, essa caixa que acolhe, né, esse outro ambiente, eu tenho a sala de TV. Isso aqui que está pretinho aqui, gente, é um projetor. Que aí desce uma tela aqui também e projeta coisas maiores. De novo, é alto padrão, mas a gente consegue usar esses recursos em qualquer projeto. Porque gesso é gesso. A gente consegue desenhar e pensar em qualquer projeto. Aí aqui outra imagem, ó, da luz apagada e luz acesa. Oi. Esse projetor aí que você mostrou, ele é retrátil ou ele é assim mesmo, ele é pequenininho? Nossa, eu não lembro, Gabriel. Eu não lembro. Ele é muito antigo.
Mas eu não lembro se ele é retrátil, não. Eu acho que não, porque o retrátil é grandão, né? Ele desce um negócio enorme do teto, né? Eu acho que ele era pequenininho mesmo. E aí, aqui o resultado. Aí, ó, só lembrando alguns recursos também. Vocês estão vendo aqui que o gesso... Aí é um forro de gesso liso. Vocês estão vendo que ele não encosta na parede, gente? Isso aqui é porque a gente tem uma sanca invertida em algum lugar e na esquerda a gente tem uma tabica. Que é o que a gente chama de gesso tabicado, que é importante vocês conhecerem também. Que é para dar essa impressão de que o forro está solto do teto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É muito realmente de gosto isso. Eu gosto, uso pouco, mas gosto. E aqui, ó, a gente tem sancas invertidas. Então, essas são as sancas invertidas, ó, que elas são sancas viradas para a parede, que elas iluminam a parede. Então, elas fazem uma cortina de luz, que a gente chama. Elas criam um ambiente aconchegante, com pouca luz, mas eu posso também acender as luzes gerais, certo? É uma cena, de novo, a outra cena. E aí, aqui embaixo, ó, esse elemento metálico é a tabica. Então, o gesso que a gente projeta vai ficar apoiado aqui, certo? A placa de gesso apoia aqui, ó. E aí eu tenho esse vão. Apoia não, desculpa, ela é encaixada aqui, né? E aí eu tenho esse vão, vocês estão vendo? Que dá essa impressão de estar solto o gesso do teto. Ô, Dani, com o gesso eu posso misturar os dois? Por exemplo, digamos que lá atrás eu queria que fosse a sanca invertida dos lados tabica. Pode sim. Pode fazer. Aqui, ó, um outro exemplo de projeto, onde eu tinha uma viga, eu não queria descer mais o pé direito. E aí eu aproveitei essa viga para fazer um recorte na arquitetura, tá vendo? Aí a gente usa um painel, um recurso, um papel de parede, alguma coisa para delimitar, mas aí é como se fosse um forro invertido, né? Então, ao invés de fazer um forro e fechar tudo isso e rebaixar para esconder a minha viga, eu fiz como se fosse um forro invertido. E aí usei um outro recurso para deixar essa altura da viga aqui na mesma que esse desenho branco, essa parte branca do projeto. A gente tem os forros desenhados também, a gente pode criar desenhos, né, no forro. Então, a nossa sanca não precisa ser necessariamente quadrada, a gente pode ter algum projeto que demande ou que a gente possa criar e desenhar alguma coisa mais orgânica, circular, geométrica, mas que não seja necessariamente quadrado. E aí pensar também, né? A gente, no escritório, a gente gostava bastante desses forros caixa, assim, para delimitar, demarcar o lugar e criar essa iluminação mais aconchegante, né? Então, aqui, por exemplo, era um escritório, então a gente que gostava de ter luz direta e o cliente queria ter luz direta e queria ter luz indireta também em alguns momentos para ler, para fazer uma atividade mais tranquila. Então, aí o que faz é fazer essas sancas aqui. Então, eu uso essas sancas como iluminação. E aí, quando eu uso a sanca nos dois lados, eu consigo iluminar essa moldura que a gente criou. Ou então, as sancas direto, né? Direto para cima, sem desenho nenhum, tudo no mesmo nível, mas aí pensado de alguma forma, algum desenho que faça sentido, né? Que leve o olho para o ambiente. E os famosos cortineiros, iluminados ou não. Vocês sabem para que serve o cortineiro? Para esconder a cortina ficar presa. Para esconder o trilho da cortina, para não enxergar o trilho da cortina. Fica muito mais bonito, né? Quando a gente olha, sei lá, o desenho e está saindo o tecido por dentro do gesso, né? Do forro. Fica um recurso bem bonito. Aí pode ser iluminado ou não precisa necessariamente ser iluminado. Tá? E aí, quem que vai definir essa distância da parede que eu tenho que deixar é o tipo de cortina. Então, se eu tenho duas cortinas, um forro e uma cortina mais fina, eu preciso deixar no mínimo 20 centímetros.
Se eu tenho só uma cortina, eu consigo deixar 15. Então, esses detalhes também. Você precisa saber o que você vai usar, que tipo de trilho, de cortina. Aí começa a entrar um pouco em decoração também, né? Mas a gente não precisa escolher a cortina, mas é legal a gente deixar definido um cortineiro, pelo menos, no projeto. Pode ser também um detalhe de forro que seja uma criação de um pórtico, aí a gente está falando de criação mesmo. Então, aqui, ó, nesse apartamento, a gente pegou e fez um pórtico de pedra em todo esse hall de acesso aqui, porque aqui é o hall do elevador, que você chega no apartamento da pessoa. Aí a gente criou esse painel todo para essa entrada, né? E criou esse pórtico de recepção, que é mais baixo, mais escuro, para quando eu entro eu ter essa sensação de amplitude do espaço que se abre. Esses são recursos também de cor. A gente estava falando de cor semana passada, né? Que é o mais escuro da profundidade. E aí tem um recurso que é a nossa pupila também, que se abre, né? A gente entra num lugar um pouco mais escuro e aí a pupila se abre e dá uma sensação de surpresa. Aí a gente tem outros materiais, bambu, que eu mostrei para vocês semana passada, madeira, que dá para compor madeira também. E aí projetos por aí, isso tudo, né, eu falo para vocês, eu gosto de mostrar os projetos que eu trabalhei ou que eu fiz, porque é muito técnico, então é legal mostrar toda a parte técnica para chegar nesses resultados, porque às vezes a gente pegar projetos como esse, que são tão expressivos, né, tão maravilhosos, a gente não tem o processo de criação e nem o processo técnico de como chegar nisso aqui, né? Mas é muito importante a gente saber o que tem por aí. Aí eu peguei o Hotel Hilton, que tem na Tailândia, que é uma referência legal de forros, assim, para trazer para vocês. Que aí tem esse forro com essa madeira fininha aqui, ela é toda envergada, e aí eles fazem esse desenho maravilhoso, assim, com forro, óbvio que é um hotel. Aí a gente pode caprichar mais, pode pensar melhor, né? Então, gastar mais recurso, faz mais sentido, porque você precisa ter um lugar impactante. É óbvio que o cliente tem recurso para isso, né? Então, eles fizeram esses forros aqui, que ficaram muito legais. E aí, tá vendo? Ó, é tudo pensado. Todo o projeto de interiores é pensado em função de trazer uma experiência para o usuário, para a pessoa entrar nesse lugar e se sentir num lugar diferente, né? Não entrar num lugar e se sentir num lugar comum. Então, desde o forro, passando pelas paredes, pelo mobiliário, é tudo projetado em interiores. Aí aqui num lugar que é um spa, então a gente tem uma sanca invertida, iluminada, para quê? Para eu poder apagar essa luz central e ter uma luz aconchegante no espaço. Então, de repente, eu faço uma sanca invertida e tenho uma meia luz ali, se eu não quiser dimerizar essa luz central, né, por exemplo. As imagens estão ruins porque eu peguei do site deles. Eu aumentei elas para vocês poderem enxergar, mas depois vocês podem ver no site. E aí tem também forro de madeira. Um lugar que é um restaurante, que eles usaram alguns pontos de luz para, sei lá, simular à noite, né? Então, meio que o forro desse restaurante comunica com o céu lá fora quando está à noite, quando está escuro, né? Como se fosse uma... Vocês já viram piscina de borda infinita, gente? Que a piscina vai e aí ela não tem a parede, então a divisão parece que ela acaba. Parece que ela vira uma cachoeira, assim, no final. Alguém já viu? Sim. Então, é como se fosse uma piscina de borda infinita, um céu de borda infinita, né? Porque as coisas se comunicam, tá vendo? Então, isso tudo é muito legal ter essa sensibilidade, assim, de colocar isso em projetos, principalmente projetos comerciais, né? Mais que residenciais. E aí, óbvio, no restaurante eu me permite usar um forro escuro, né? Talvez na biblioteca, num lugar que eu preciso de claridade, a gente não vai usar um forro escuro. Por exemplo, aqui a gente tem uma sala de reuniões, então eu já tenho uma iluminação muito mais técnica. Eu tenho algumas sancas direcionadas, mas eu tenho uns spots, uma iluminação muito mais técnica, porque é um lugar de trabalho, certo? Ainda assim, eles fazem uma sanca invertida aqui, ó, com spots para banhar essa parede aqui.
Aqui é um conjunto de sancas, olha que interessante. Eles fazem um conjunto de sancas no teto e as cortinas vêm lá de cima, escondidas entre os forros de gesso. E aí eu consigo fechar o ambiente, né, do outro, trazer um pouco de privacidade visual, compondo junto com o meu projeto de forro, que já é também um projeto de iluminação. Tudo bem até aqui? Que horas são que eu tô verde? 8h40, já tá acabando. Aí, materiais que a gente usa para forro, em geral, forros de gesso, então são placas de gesso, e aí a gente pode usar ou placa de gesso mesmo, que é gesso molhado, ou gesso acartonado, que é o mais comum, que a gente chama de drywall, que é o gesso seco, que é o que a gente mais usa hoje. Dani, eu nunca mais vou usar gesso? Gesso? Vai, porque você vai fazer reforma e pode ser que você precise mexer numa parte de gesso que já existe e só complementar. Mas em projetos novos a gente vai usar sempre gesso acartonado, drywall. Ele tem uma modulação que tem que ser respeitada, né? De onde as placas vão ser presas, parafusadas, que, se não me engano são 40 centímetros. Mas você pode desenhar o seu projeto de gesso, que lá essa estrutura não vai aparecer. Então, se lá no final ficar menorzinho, não tem problema. Aí a gente tem também os forros de PVC, que são super simples. A gente tem, vê por aí, o que a gente vê por aí em geral é muito feio, né? Aquelas placas de plástico. Mas dá para usar como recurso, dependendo do projeto, dependendo de como você usa, dá para usar também e ser um recurso interessante de forro. Madeira, que é um material maravilhoso, né? É um material natural, é bonito, enfim. E dá também para trabalhar com madeira. E aí, óbvio que a madeira, ela não se estrutura por si só se for uma chapa, né? Precisa também de uma estruturação. Ou então colada na própria inclinação do telhado. Olha que interessante esse recurso de criar esses volumes que são de um material só. Isso aqui dá uma unidade para o ambiente, né? E é muito mais harmônico do que isso, por exemplo. São resultados diferentes e eu posso querer uma coisa ou outra sem problema nenhum. Mas é muito legal perceber que a gente pode harmonizar ambientes com um material. Forros metálicos, então podem ser forros desenhados, né, com uma criação específica, ou forro de chapa metálica que fecha, ou perfurado, geralmente usado em ambiente que eu tenho problema acústico, que eu preciso capturar a onda sonora, que eu preciso reduzir a reverberação do ambiente, a reflexão, né, por reflexão sonora, porque a nossa voz ela é refletida, o barulho é refletido, por isso que quando a gente está em lugar com muita gente, fica aquele barulhão. Então, se a gente usa recursos como esse, por exemplo, a gente consegue reduzir o problema acústico. Os próprios forros de bambu. A gente tem os modulares, que são usados em escritório, geralmente, são placas, vocês estão vendo? Aí tem uma estrutura metálica, como se fosse aquela tabica, mas é uma estrutura. E aí são plaquinhas de gesso, várias plaquinhas. Vocês sabem dizer por que que usa isso em escritório? Alguém tem uma ideia? Dani, aonde eu trabalho é tipo um barracão. Aí tem uma parte para dividir, aí eles usam esse daí para não ter que ficar aberto até a altura do barracão. Sim, mas podia ser gesso normal, né? Sim, mas como foi montado com drywall, as paredes, tudo, aí eles colocaram esse gesso. Sim, mas poderia ser drywall mesmo assim, podia ser um gesso liso, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Ah, sim. Por que usa as plaquinhas, Pamela? Para manutenção. Porque escritório tem muito cabeamento a gente passando. Então, geralmente, ou passa no piso elevado, que a gente chama, que é um piso que é elevado mesmo, e toda a fiação passa por baixo, e aí vão saindo tomadas de piso, né? Porque vocês estão vendo que tem um monte de mesa no meio do lugar, um galpãozão. Então, imagina trazer tomada para tudo isso. Eu não vou ficar fazendo pilar só para descer tomada, né? Então, eu faço pelo piso elevado,
Ou então eu cabeio toda a iluminação e tudo que eu preciso cabear para levar de um ambiente para o outro. E aí eu uso esses forros para fazer manutenção, tanto de iluminação quanto de cabeamento. Entendi. Certo? Certo. Aí tem o de isopor também. Aí pode ser ou de gesso ou de isopor. A diferença do material é preço da instalação. Eu deixei para vocês esse site aqui embaixo, vocês estão vendo aqui? Está aparecendo uma barra preta aí. casaeconstrução.org, materiais forro. Eu deixei esse site aí porque ele é muito legal. Ele fala todos esses tipos que eu estou mostrando para vocês, vantagens e desvantagens. Então, depois, se alguém quiser ir mais a fundo, pesquisar, entender, é bem legal essa fonte. Eu não gosto de pegar coisa da internet, mas eu olhei esse site, estudei, né, dei uma olhada e é super confiável. Aí, ó, por que não criar também? De repente, esse forro aqui é todo de pallet. Pega os pallets que o cliente tem e faz uma criação nova, faz uma coisa diferente, uma coisa maluca. Aí precisa extrapolar a criatividade de vocês. Aí vem no processo criativo. A gente pode usar tudo no teto. Tudo que for estruturado, a gente pode usar no teto. Certo? E aí, falando de criação mesmo, ó, a gente pode usar forro modular com cor. De repente, numa empresa, eu preciso ter forro modular, mas eu posso usar uma cor, posso pintar isso para dar um desenho, né, uma identidade de interiores para o lugar. Ou eu posso combinar gesso com madeira. Ou eu posso trabalhar projetos lúdicos, por exemplo. Independente se a gente acha isso bonito ou não, a gente pode trabalhar projetos mais lúdicos, usar cor, usar desenhos, certo? Ou desenhar, olha que maluco esse forro aqui. Desenhar, criar um forro todo estruturado, todo pensado para esse projeto. Ou então criar os pórticos que eu comentei com vocês, que eu acho que é um recurso incrível de interiores, gente, é pórtico. Então, a mesma madeira que vem da parede do fundo, vira no teto e vai até lá fora, faz um conjunto também, dá uma unidade para o projeto de interiores. Então, não quebra, né? Tem madeira aqui, teto branco, caixilho vidro. Então, de repente, eu consigo dar uma unidade, um desenho que faz mais sentido. E o que eu adoro, que é esses pórticos, assim, da gente criar, de repente, colocar o material, aplicar no teto. Não que eu ache esse bonito, de novo, independente de se isso é bonito ou não, mas tentar pensar essa unidade que a gente pode dar com projetos também no teto, também no forro, por que não, né? Não precisa vir tudo sempre do chão, só das paredes. Então, de repente, aplicar alguma coisa no teto também. E aí, outros forrinhos que a gente usa. Então, esse aqui, por exemplo, que é um material como se fosse uma palhinha, um forro de tecido, os forros de tecido que são retráteis, que eu posso pôr numa varanda, por exemplo, um espaço que às vezes eu quero sol, às vezes eu quero sombra, um lugar óbvio, um lugar ventilado, né, no Brasil, senão a gente, mesmo com o forrinho, a gente morre de calor. Aqui, ó, tem os tecidos de estopa, um negócio totalmente diferente. Ou um tecidinho simples, só num lugar onde eu tenho um lugar translúcido. Então, aqui seriam tecidos de forro. E é isso. Agora, gente, a gente vai continuar trabalhando, certo? Como eu mostrei. Vocês estão aí? Estão vivos? Sim. Sim. Gente, eu não quero mais que o Covid vá embora só porque é uma questão de empatia e saúde pública. Eu quero porque eu não aguento mais dar aula online, é muito ruim. Imagino vocês aí, tadinhos. Ninguém merece. Então, o que a gente vai fazer? Terminar os detalhamentos que vocês já vieram fazendo da outra aula, vocês estão pesquisando materiais para aplicar nesse projeto que eu pedi para vocês, certo? Que é de uma área molhada. Vocês vão desenhar e colocar lá na planta, igual eu mostrei agora nessa aula, mostrei na outra, textos com a indicação de materiais novos, desenho de ajuda de piso, planta em 4 cortes com a indicação das lustres e metais e detalhe de bancada. E aí, o que a gente vai fazer daqui para frente? Indicar entrada de água, saída de esgoto, tomada, interruptor, ar-condicionado, ponto de rede de TV, em função do layout novo que você fez
para um ambiente que você já fez. Então, ou que você repensou, que pode ser um quarto, uma sala, lá na sua casa, no projeto da sua casa, ou para esse ambiente de banheiro e cozinha, área molhada mesmo. Pode ser para qualquer um dos dois, certo? Deu para entender? Sim, professora. Sim. E aí vocês vão propor também para esse mesmo ambiente que vocês vão fazer esse detalhamentozinho, essa indicação de pontos de elétrica, hidráulica, iluminação, lá, vocês vão propor o forro e a iluminação e representar isso numa plantinha e num corte. Põe uma plantinha de forro e um corte desse forro. Certo? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, que nesse momento já é bom ter um 3D ou alguns desenhos à mão em andamento, porque esse projeto de vocês está evoluindo, certo? Então é legal a gente poder ver esse projeto final, como ele ficou, pelo menos esse que vocês estão propondo uma reforma, uma repaginada, uma cara nova. Ô, Dani, mas você vai querer que entregue o 3D no final? Então, eu acho que é bom, né, Jennifer? Porque senão não dá para enxergar o resultado final só em desenho técnico. Mas vamos evoluindo, gente. Eu não quero que vocês deixem de fazer. Eu também não quero que vocês se matem de fazer. Então, a ideia é, vão evoluindo, cada um vai evoluindo como consegue, porque tem gente que já está com o 3D pronto. Tem gente que ainda está lá no começo. E não tem problema. Eu quero que cada um vá desenvolvendo no ritmo que é para desenvolver, certo? No seu ritmo. E aí vocês vão me entregando naquelas pastas que eu estou abrindo no Moodle que vocês estão fazendo. Tudo bem? Porque aí se chegar, né, no final desses exercícios, não deu tempo de terminar, Dani, aí a gente pega uma aula a mais para isso, entenderam? Tá? Porque a gente vai ter tempo de fazer isso e depois desenvolver outro projeto. Certo? Certo. Então, fiquem tranquilos. Como é muita coisa, eu sei que fica confuso. Então, eu só preciso que vocês vão me perguntando o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo. E que vocês vão desenvolvendo. Porque também quem não desenvolver nada, aí fica difícil, né? Então, vão desenvolvendo da maneira que vocês conseguem, da maneira que vocês podem aí. Ô, Dani, mas para entregar hoje, não vai entrar então sem entrada de água nem o fogo? Não. Hoje o que vocês vão entregar para mim é o que vocês fizeram, que vocês começaram na semana passada. Beleza. Vocês vão entregar o detalhamento do banheiro. Aí a gente vai começar a fazer esse hoje para entregar na semana que vem. Entendeu? Entendi. Beleza. Tá bom? Aí a ideia é que no final desse processo de aniversário é um projeto. Se tiver o 3D, melhor, mais legal para representar. Se não tiver, tudo bem também. Certo? Certo, Dani. Então vamos fazer o intervalo? Agora é 8h50. Deixa eu dividir vocês antes nas salas. Que aí a gente volta e aí vocês já começam a trabalhar. Deixa eu só achar a barra do meu Zoom.